Fala galera, quanto tempo? Então estou aqui de volta para gravar essa aula para vocês sobre um tema que é clássico dos vestibulares, que é racismo. Ano passado ele apareceu numa redação da Santa Casa, inclusive surpreendeu a todos, né? Porque eu achava que ele ia aparecer com alguma polêmica, com algum caso concreto, mas não, ele apareceu num tema bem genérico, perguntando sobre as implicações do racismo e a herança do racismo para a sociedade brasileira. Bom, o que a gente vai discutir nessa aula de hoje? Eu vou dividir a aula em três tópicos, falar um pouquinho sobre conceitos mais gerais de racismo, depois um pouquinho sobre racismo e cientificismo no século XIX, e depois a gente entra numa discussão sobre racismo e Brasil. Então, essa é uma aula bem longa, é uma aula bem teórica, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui preparado e com amplo suporte para fazer uma redação assim perfeita. Essa é uma aula muito, muito rica do ponto de vista teórico. Vamos lá? Bom, então você vai me ver fazendo aqui porque eu estou passando os slides para vocês aí pelo celular. Racismo tem uma relação direta com outro tema, eu já vou fazer um gancho para você pensar em redações filosóficas, que é alteridade. Já ouviram essa palavra? Alteridade? Alteridade é a nossa relação com o outro, a nossa relação próximo, a nossa relação com aquele que está perto da gente, com aquela relação com o que é diferente da gente. Por que racismo tem a ver com alteridade? Racismo tem a ver com tem relação com a alteridade porque a origem do racismo, ou uma das origens, é a percepção que nós temos a respeito do outro. E eu gosto de colocar esse quadro do Alberto Eco, que é um pintor holandês, daqueles pintores que vinham aqui em missões, como o Debré, enfim, para retratar a sociedade brasileira, porque eles são um caso interessante de alteridade. Um europeu vindo até quilômetros de distância. Se hoje isso já tem algum tipo de impacto, imaginem isso no século XVI, XVII, e retratando os indígenas. E aqui eu acho que é importante essas duas obras, elas dizem muito sobre alteridade. E, repito, isso não é uma discussão que você usa só na redação de racismo, não, é uma discussão que você usa para muita coisa. Guarda bem, assim, se eu tivesse que dar um destaque para essa primeira parte, eu daria. As duas obras, elas se chamam, a obra que está aqui, a Índia com o cesto na cabeça, ela se chama Índia Tupi. E a obra do lado se chama Índia Tamoia. Por quê? Essa é uma primeira discussão interessante sobre a alteridade. O que é um tamoio? Tamoio era a denominação que os europeus davam para todos os indígenas que não falavam tupi. Então, era uma designação genérica para um grande grupo de etnias e de tribos que você colocava no mesmo guarda-chuva e os chamava de tamoios. Ou seja, essa percepção já é uma das bases do racismo, porque o racismo ele incorre na generalização. Então, por exemplo, o caso clássico das aulas de história, o que é um bárbaro? O bárbaro, o termo bárbaro, era um termo depreciativo que os romanos davam para uma pletora gigantesca, enorme de povos que falavam as mais distintas línguas, mas que não falavam o latim. E a partir disso você classificava aquele grupo como bárbaro, e até hoje é um sinal de algo ruim, é um sinônimo de algo não agradável. Então vejam só que interessante. Essa é uma primeira discussão interessante sobre a representação que nós fazemos do outro. Veja só, primeiro uma denominação já genérica, né? Índia Tamoia, para designar os tamoios, que eram todas as tribos que eles contavam bárbaros. Então, no Brasil, colônia, tamoio é sinônimo de bárbaro. Não fala o tupi, não discute, não sabe conversar em tupi. E aí, o mais interessante é perceber a representação que é feita desses dois grupos. Perceba que, de um lado, você tem uma indígena usando roupas, os indígenas não usavam roupa. Uma indígena com uma criança, uma indígena num ambiente de fazenda. E do outro lado, nós temos uma indígena nua, uma indígena canibal, porque como é que você percebe que ela é canibal? Percebam que ela tem uma mão, ela segura uma mão e ela tem um pedaço de um pé na cesta dela. E aí, qual é o meu ponto? O meu ponto é o seguinte: na observação dessas imagens, nós vemos alguns elementos típicos do racismo: a generalização, o estereótipo e a seletividade. Por quê? Você tem um estereótipo de um índio canibal. Nenhum indígena canibal anda com uma mão por aí. O canibalismo ele era feito de maneira ritualística. A seletividade por quê? Porque a indígena tupi também andava nua. Por que ela está de roupa? Isso não existe. A indígena tupi também andava no meio da selva com animais, mas ela foi retratada numa fazenda. Percebam, por que tem uma criança na indígena tupi? Para tentar retratá-la como amável, com a figura maternal.
Olha só que construção interessante. Toda vez que você olhar para uma imagem, isso aqui é uma dica de leitura de imagem para o seu vestibular. Toda vez que você olhar para uma imagem, existem duas coisas: o que está retratado e a realidade. Elas não correspondem. Elas não correspondem. Muitas vezes, o retrato diz mais sobre quem pinta do que sobre a realidade. Então, nós não temos uma Índia Tupi e uma Índia Tamoia. Nós temos aqui a visão que o pintor queria que você tivesse. E para isso ele esconde fatos, ele destaca outros, ele exagera alguns. E isso é a base do racismo. Você generaliza um grupo, todo negro é assim, todo asiático é assado, e você cria esses estereótipos, essas grandes generalizações. Beleza? Acho que essa é uma primeira parte interessante para a gente pensar um pouquinho a análise de imagem. Vamos lá. Alguns conceitos básicos, então, né? Dois deles eu já falei. A criação do estereótipo. O que é o estereótipo? Você cria uma visão de segregação e exagera determinadas características, e além de exagerar essas características, você generaliza para todo o grupo. Então, dois elementos a gente já viu. Outro elemento, a escravidão, o racismo e o preconceito racial legitimaram práticas escravistas. Inclusive, a origem da palavra escravo vem de eslavo, porque muitos dos povos escravizados no Império Romano eram do leste europeu, eram da parte leste do continente europeu. E, por fim, a ideia de miscigenação. Existe uma preocupação central em todo movimento racista com a mistura de raças. Ou seja, a ideia de que a mistura entre grupos distintos, a mistura entre grupos que não são iguais, pode levar a uma degradação moral. É o caso da Alemanha de Hitler, por exemplo, a raça ariana está se perdendo, está se misturando, etc. Então, essa ideia de mistura racial é muito forte, ela é muito presente no discurso racista, sobretudo, por exemplo, no Brasil. A tese, no final do século XIX, dos racistas aqui no Brasil, é que o Brasil era um grande país, ele só não ia para frente porque havia mistura de raças. Então, a mistura, ela também era mal vista. Beleza? Bom, os teóricos da escravidão, né? Aristóteles, por incrível que pareça, era um cara que tinha uma visão positiva da escravidão. Ele acreditava que a escravidão era boa. Qual que era a teoria dele? A teoria da escravidão natural. O que o Aristóteles defendia? O Aristóteles dizia o seguinte, ele falava, olha, imagina, por exemplo, a relação que você tem com uma criança. Vamos supor que você deixa essa criança decidir pela sua alimentação. Igual aquele meme que viralizou a semana do moleque que só comia bolacha e leite. Imagina, você deixa uma criança decidir a alimentação dela. Ela vai comer o que ela quiser. O que vai acontecer depois de 10 anos? Essa criança vai morrer. Ou seja, o que tem que acontecer? O pai ou a mãe tem que impor. Falar, não, você vai comer verdura. Você não vai comer bolacha agora. Você não vai comer chocolate. Existe um grau de imposição ali nessa relação. Por que eu estou indo nesse sentido? O Aristóteles dizia que o escravo ele era tal qual uma criança. Ele precisava de um senhor que o tutelasse. Aí fala, pô, mas que coisa bizarra. Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque se você pensa com o parâmetro de escravidão moderna, que é aquela da novela da Globo, do escravo negro sendo chicoteado no pelourinho, beleza, é bizarro. Só que a escravidão antiga ela não era assim. A escravidão antiga ela tinha outros parâmetros. O escravo era bem tratado, ele convivia com a família, ele não recebia castigos físicos da maneira bárbara como ele recebia na Idade Moderna, ele fazia trabalho intelectual. Então, eu costumo dizer que o escravo antigo de Roma e Grécia, ele está muito mais próximo de um trabalhador assalariado hoje do que do escravo negro. Isso ressalta a barbárie da escravidão africana. Mostra como ela foi uma escravidão, enfim, sem palavras. Então, a tese do Aristóteles é a escravidão é boa para o escravo, porque tal qual uma criança, ele será tutelado, ele será ensinado pelo seu tutor. E claro, havia dentro das percepções do Aristóteles a ideia de que o corpo físico ele determinava o intelectual. Essa é outra marca do racismo. A ideia de que a sua pele, de que a sua origem, de que a sua etnia determina a sua visão de mundo. Modesto Brocos é um pintor, agora eu não sei se ele é italiano ou espanhol, não tenho certeza, que se radicou no Brasil e pintou esse quadro que é uma das maiores
simbolismos do racismo no Brasil, né? Ele é do século XIX. Esse quadro está no Museu Nacional de Belas Artes, lá no centro do Rio de Janeiro, no segundo andar, que é um andar maravilhoso. Tem outros quadros que eu vou mostrar aqui na aula que também estão lá. Para quem um dia for para o Rio de Janeiro, conheça o Museu Nacional de Belas Artes, tem um acervo riquíssimo. E tem essa pintura chamada Redenção de Cã. De onde vem essa história, né? Por que ela tem esse nome, a Redenção de Cã? Uma dos elementos de legitimação do racismo no Brasil, de legitimidade do racismo no Brasil, é a lenda, a maldição de Cã. O que diz o texto bíblico? O texto do Antigo Testamento dizia o seguinte, que Noé tinha 3 filhos, dentre eles Cã. Um belo dia, Cã viu seu pai nu, viu seu pai sem as roupas, e Noé o amaldiçoou. Aí você pensa, nossa, tem uma puta coisa nisso na Bíblia. Não, é um trecho que Noé fala assim, eu te amaldiçoo. É uma linha. E aí, a partir disso, os teóricos religiosos, sobretudo católicos, começaram a teorizar que, como cada um dos filhos de Noé povoou um dos continentes, e Cã povoou a África, a escravidão seria aquela maldição que Noé jogou sobre Cã. Essa era uma das legitimidades, uma das formas de se legitimar a escravidão no Brasil colônia, a partir da maldição de Cã. E por que esse quadro se chama Redenção de Cã e não a maldição? Por uma razão simples. Se você olhar, avó negra, mãe mulata, filha branca. Ou seja, o fim da miscigenação, ou melhor, a miscigenação levou uma purificação racial e a redenção de Cã. Olha que bizarrice. Esse cara pintou isso no século XIX. Ou seja, uma apologia explícita do racismo e da superioridade da raça branca.